Bom, boa noite a todos. Continuando os nossos estudos, havíamos passado algumas questões referentes a Gênesis capítulo 14. As questões falam primeiro sobre elementos fluídicos, né? E a primeira questão é como foi constituído o fluido cósmico universal por Allan Kardec. Então, o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. A segunda, qual o resultado da transformação do fluido cósmico? A transformação do fluido cósmico oferece a formação dos elementos ponderáveis e imponderáveis, né? Aqueles ponderáveis, como o nome diz, que têm peso, né? Podem ser medidos, são os materiais, e os imponderáveis, os espirituais, né? O ponto intermediário é a transformação do fluido em matéria tangível, mas essa transformação não é brusca, é gradual, assim como a gente havia conversado sobre a transição entre o perispírito ser um elemento de transição, mas de uma transição gradual, desde o componente mental até o componente material. A terceira questão, que aparência tem os fluidos para os espíritos? Para os espíritos, o fluido cósmico ele tem alguma aparência. É claro que depende da elevação, do grau de elevação dos espíritos, mas ele tem uma aparência material, como para a gente, né? Uma aparência que seria como uma matéria, né? Um gás, né? Ele fala aqui como se fosse, só recordando aqui, tem uma aparência material como a matéria para nós, um elemento moldável. Moldável, no caso, pelo pensamento e pela vontade, diferentemente do que o elemento material. Todos os espíritos compreendem os fenômenos a que assistem e em muitos dos quais participam. Por quê? Bom, aí é uma ampla discussão aqui em relação às questões que todos nós participamos. A gente vê que a gente participa de situações e não tem consciência total do que está acontecendo. Quanto diriam outros espíritos ainda menos conscientes no nosso plano físico. Isso também acontece no plano espiritual, em que não há uma percepção, um entendimento do que das coisas que estão acontecendo, né? A resposta seria não, né? Todos os espíritos compreendem? Não. Só os mais esclarecidos, os ignorantes, agem maquinalmente, assim como no plano físico. Há fluidos do mundo espiritual que, de certo modo, pertencem ao mundo material? Explique. Então, esse assunto ele também tem uma resposta ampla aqui, em que a gente vê, por exemplo, essa questão da atmosfera espiritual, né? E os fluidos que estão mais próximos do mundo material, eles, apesar de não podermos percebê-los, podemos observar os seus efeitos. Explica-se assim fenômenos não explicáveis por leis materiais. Então, dentro disso aqui, o que é mais marcante é o magnetismo, né? Porque o magnetismo nada mais é do que uma manipulação pelos encarnados do fluido cósmico, do fluido magnético que existe, né? Então a gente observa resultados sem propriamente ver esse magnetismo sendo ativo, né? A gente vai entrar falar um pouquinho mais sobre esse magnetismo, né? Como é explicada a solidificação da matéria? A solidificação da matéria, na realidade, não passa de um estado transitório do fluido universal, o qual pode voltar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessam de existir. É a velha ideia, assim, né? Velha que eu digo no sentido de essencial, né?
de que o mundo primitivo é o mundo espiritual e a gente está aqui numa experiência física, uma experiência de um colapso quântico, né, de matéria, mas que pode voltar ao mundo espiritual. Continuando, formação e propriedades do perispírito, onde é referido. Como explicar a diferença entre a constituição entre os corpos carnais e perispiríticos aqui na Terra? Bom, basicamente essa diferença, os corpos físicos, eles possuem uma constituição muito parecida, apesar de formas diferentes. Essas formas diferentes, de certa forma, refletem o perispírito de cada um, mas a constituição é a mesma. Já no plano espiritual, ou no plano etérico, na verdade, né? No plano não tangível, que propriamente, porque espírito mesmo, espírito é só o espírito, né? Não é material. Mas no plano do espírito, no plano espiritual, há infinitas possibilidades de materialização, de densidade, de formação dos perispíritos, né? E é interessante ele falando aqui, né, que o perispírito ele primeiro tem envoltórios compostos de elementos próprios da natureza daquele orbe, em outras palavras, quando a gente lembra de Alcione, que estava em Sírios, e que, saindo daqui para lá, ela teve que desfazer do perispírito e reconstruir um perispírito lá. Quando ela volta, Alcione volta, né, para reencarnar, no livro Renúncia, ela readquire o perispírito do planeta Terra, para ser possível a reencarnação nesse orbe. Mas espíritos mais elevados podem acessar qualquer plano. Os espíritos menos inferiores não conseguem ter muita maleabilidade na sua matéria perispiritual, né? Nesses casos, eles muitas vezes estão tão próximos do plano mais grosseiro que eles confundem o corpo carnal, né? E acreditam às vezes até estarem vivos e permanecem sobre a Terra junto com os encarnados. Já os espíritos superiores podem vir em mundos inferiores, mas mesmo ele vindo ao mundo inferior e vamos dizer, colocando uma nova roupa, ele continua vibratoriamente sendo um espírito superior, tendo uma constituição, como está dizendo aqui, né, perispirítica única. Na verdade, cada perispírito tem uma constituição sua, né? Segunda questão, né? O que faz com que se modifique o envoltório perispirítico? Basicamente, a elevação do padrão moral, né? Onde está descrito aqui, né? A constituição não é idêntica em todos eles, né? E o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele, né? Então, o que modifica o envoltório perispirítico é a questão moral, né? Claro que, mas o perispírito pode ter uma plasticidade e adquirir uma forma ovoide, mas ele continua sendo aqueles mesmos elementos perispiríticos, só de que mudou a plasticidade. Mas a luminosidade, o odor, a penetrabilidade, outros aspectos, né, são específicos da elevação moral, né? A ação dos espíritos sobre os fluidos. De que forma os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais? Então, o espírito aí, ele encarnado ou desencarnado, ele pode manipular esses fluidos, né? Só voltando aqui, a ação sobre os fluidos. Então, eles atuam, como a gente disse, principalmente pelo pensamento e pela vontade. Mudam a direção, aglomeram, combinam, dispersam o fluido, formam materiais, dão a eles aparência, forma, cor, alteram suas propriedades conforme determinadas leis. Mas isso aqui vale só para os espíritos desencarnados
Ou os encarnados também? Também os encarnados. A gente vê, Chico talvez seja um grande exemplo, mais tangível, mais fácil, o poder curativo, né? Basicamente era essa questão da propriedade que ele tinha de manipular os fluidos e transfundir fluido vital. Esse fluido teria a capacidade de curar, a capacidade de repor células, né? Que é a capacidade possível e tanto no desencarnado quanto no encarnado, né? O que há nos fluidos que não os confundem? Então, os fluidos não são confundidos, cada um tem o seu próprio fluido, o seu próprio perispírito e emite uma onda que, segundo a sua frequência, vai ser, vamos dizer assim, única dentro dessa forma de atuação. Eu gostaria aqui de colocar uma imagem aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre alguma coisa interessante que é dita aqui, que é a questão do princípio vital. Eu vou utilizar aqui uma imagem, essa imagem eu vou tentar colocar aqui para vocês de uma forma mais fácil. Então, nesse quadro aqui, a gente vê os elementos e a gente observa Deus lá em cima na criação. A criação basicamente seria o princípio inteligente e o fluido universal, o fluido cósmico universal. O fluido cósmico teria uma parte dele chamada fluido vital, a matéria e a energia, e o princípio vital. E o que é fluido vital e princípio vital? Basicamente, o princípio vital seria a parte do fluido vital mais próximo do princípio inteligente. O princípio inteligente, atuando sobre o princípio vital, ativa esse princípio, como é visto ali embaixo, matéria, energia passiva, mais fluido vital, mais princípio vital inativos, e a partir daí surge a vida, né? Há um outro quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, em que a gente observa exatamente isso aqui, ó, em que o fluido vital é o conjunto todo, dentro dele existem princípios vitais. Esses princípios vitais ativados formam a vida. E quando a gente passa, dá um passe magnético e transfunde energia magnética, o que está sendo transfundido? Está sendo transmitido princípio vital? Não. Está sendo transmitido o azulzinho aqui, que é o fluido vital, certo? O princípio vital ele é fundamental à vida. E ele vai, como diz na questão 70 do Livro dos Espíritos, a partir do momento que há o óbito, o óbito que eu digo, a morte do corpo físico, o princípio vital é dito que ele é como que passa a um estado de fluido cósmico, mas um fluido cósmico que volta porque ele refere de uma massa. Não entra em detalhes aqui no Livro dos Espíritos. Já o fluido vital, ele pode ser reposto e a gente pode transfundi-lo para outras pessoas, né? Imaginemos um doente, né, em que nós possamos doar o nosso fluido e ele será reposto pela natureza e pelos elementos do próprio fluido cósmico universal. Mas tudo isso, como a gente falou, é fluido cósmico universal. Então, o princípio vital, né, assim como está dito aqui, né, tudo aqui, princípio vital, fluido vital, matéria, energia, tudo vem do fluido cósmico universal. O princípio inteligente é separado. Então, o princípio vital, ele é uma estrutura que é a mais próxima do princípio inteligente e o torna vitalizado. O princípio vital, mas ele existe nos vegetais? Também.
ele também existe nos vegetais, só que ali não há um livre-arbítrio para exercitar a atividade do princípio inteligente. Bom, continuando aqui as questões, voltando aqui à tela anterior. Então, os fluidos do ponto de vista moral, como se apresentam e como se apresentam do ponto de vista físico. Então, isso nós estamos falando aqui da qualidade dos fluidos, né? Vale a pena falar também que a gente recebe uma influência do meio onde a gente está e a gente influencia esse meio também. Isso tudo através do fluido cósmico. Em outras palavras, quando a gente chega no ambiente, o ambiente tem muitas pessoas, uma vibração mental mais favorável, a gente recebe aquele fluido modificado e a gente percebe ele fisicamente. E o contrário também. Por isso que às vezes uma pessoa tem dificuldade de se adaptar ao ambiente, por essas diferenças de vibração. Em relação à questão da qualidade dos fluidos, como eles se apresentam, essa questão, né, do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, eles vão trazer o quê? Sentimentos, né? Sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, amor, caridade, doçura. Então, a gente teria aí os aspectos morais mais elevados, os aspectos morais menos elevados, que vão ser infundidos junto com o fluido, por exemplo, se a gente for aplicar um passe magnético, ou se os espíritos forem nos aplicar também. Né? Aí o espírito é o espírito encarnado ou desencarnado. Né? E os fluidos do ponto de vista físico? Do ponto de vista físico, eles têm características físicas. Eles podem ser irritantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, narcóticos, tóxicos, expulsivos. E isso dá as sensações no corpo físico. Né? Então, como se explica o Espiritismo o fato de o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral? Exatamente isso. Né? Os fluidos, né, seriam, pois, de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade, o quadro dos fluidos, e correspondem aos efeitos que os produzem. Em outras palavras, dependendo do efeito moral, dependendo do caráter moral, vai ser a qualidade do fluido que a gente vai perceber, seja na doação para o outro, seja na recepção que a gente tenha do outro. E isso, então, ele vai ser percebido aspectos físicos decorrentes da questão moral. E também, na medida em que a gente perceba aspectos mais positivos, a gente pode, vamos dizer assim, mudar o estado moral. É aquela questão da pessoa se submeter a um tratamento espiritual e obteve efeitos tangíveis, o bem-estar, e a partir daquilo modifica a sua conduta moral. Né? Perdem-se fluidos espirituais quando se pensa? Sim, porque na verdade o pensamento, quando o espírito pensa, ele molda o fluido cósmico ao redor dele. Tanto que ele pode moldar inclusive a sua forma física. Quando ele está desencarnado, por exemplo, mexendo no perispírito dele, ele pode assumir a forma de diferentes encarnações. Quando ele assume uma determinada encarnação, ele assume um aspecto físico, muitas vezes até com adereços, né? Referido também na Gênesis, né? Questão de bengalas, de caixas, que identificam essas pessoas imediatamente. Então o fluido assume o pensamento, molda esse fluido ao redor do perispírito, molda o perispírito e o fluido ao redor do perispírito, dando essa perda, né? Como se fosse os fluidos, perde-se fluidos espirituais quando se pensa, quer dizer, esses fluidos são utilizados, né? Eles são gastos, digamos assim. Claro que a fonte, ela também é universal, né? Também universal. Então é gasto, mas é reposto. Né? Eu acho que essa ideia é importante. Voltando aqui também no Livro dos Espíritos, né? A gente observa tudo isso que nós falamos aqui no capítulo
4 princípios vital, onde fala assim, né? Qual a causa da anemalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E tem uma questão muito interessante. O princípio vital é propriedade de um agente ou apenas da matéria organizada? Na outra palavra, é um efeito ou uma causa? E aí os espíritos falavam, é uma e a outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, princípio vital. Né? Mas para esse agente agir, né, esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam, sob a ação do espírito. Né? Aquela parte que eu falei lá, em que se transforma a matéria, em que se transformam a matéria e o perispírito vital dos seres orgânicos após a morte. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Então é referida a essa questão. Aqui embaixo, o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos, e em certos casos fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Né? E então, essa questão realmente o fluido vital é aquilo que é transfundido. A gente não transfunde princípio vital, assim, fluido vital. E aí, na questão 71, pergunta, mas peraí, o princípio vital, a inteligência é um atributo dele? Quer dizer, ele tem inteligência? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Não tem mais nada do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência dá à inteligência a matéria animalizada. Né? Então, qual a fonte da inteligência? A inteligência universal. Questão 7.2. Só para a gente ter uma noção desses aspectos importantes, né? Podemos dizer que a vitalidade permanece enquanto o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Né? O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital, que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital, né, impulsiona, o princípio vital impulsiona os órgãos, a ação deles entretém e desenvolve o próprio princípio vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, é um e o outro. Né? Mas o princípio vital, assim como o fluido vital, são partes do fluido cósmico universal. Né? Então, com isso aqui, a gente tentou dar uma visão geral sobre esses aspectos e vamos voltar depois para a gente continuar o estudo daqueles slides. Muito obrigado, até mais.